das 16 horas. Se vocês quiserem ficar na sala, fiquem, tá? Porque eu tenho o casamento do meu irmão, então eu vou ter que, tipo assim, começar a me transformar. Para poder ir lá para o Vai virar casório, príncipe, né? vai virar príncipe. Mas pode deixar, eu fico aqui com o pessoal. Tá certo, então. Então, uma boa tarde para todos. Estamos iniciando mais uma reunião da Associação Brasileira de Cristãos na Ciências, o grupo de Manaus, né? Hoje, dia 26 de setembro de 2020, estamos vencendo aí metade do segundo semestre para ir para a outra metade, coisa boa, né? E nós estamos aqui estudando o livro do John Walton, né? Vou mostrar aqui na tela, O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. E hoje nós vamos estar falando da proposição de números 5, 6 e 7, proposições muito interessantes e muito legais. Quem vai estar hoje ministrando será eu na proposição de número 5, no lugar do nosso colega Mário, que teve um imprevisto. Depois vai ser a professora Suzana, vai estar com a proposição de número 6, e por fim, a proposição de número 7 com a Eliane. A gente vai ter um tempo relativamente bom, né? Algo entre 15 a 20 minutos para poder expor. Isso é muito melhor da última vez, que estava com 10 minutos, mas na verdade usava 15 ou mais, né? E entre uma exposição e outra, a gente abre um momento para diálogos entre nós mesmos, né? E o que houver, né, de situação que seja interessante ser levantado, mas dentro de um limite, entre 5 a 10 minutos, para a gente não poder ultrapassar o nosso tempo, tá bom? O Saulo, desculpa aí, hoje eu vou usar o termo da Cris, que eu vou ser extremamente pragmática, porque eu até tentei passar esse capítulo para a Ieda, que ela é professora de hebraico e tal, entendeu? Teria uma fundamentação maior, mas ela estava bem sobrecarregada, que é professora da UFAM. Isso é legal se ela estivesse aqui com a gente, né? É verdade, porque ela tem uma formação que ajudaria até, né, nesse capítulo. Depois eu lembrei até do Miqueias, não sei se o Miqueias está na reunião, que o Miqueias também acho que trabalha com essa área. Mas, enfim, então vocês fiquem à vontade, pode usar 5 minutos cada um do meu tempo e me deixa bem reduzido, tá? Eu não sei se isso vai acontecer desse jeito, né, Eliane? Pois é. Acho que nem tanto. Então, antes da gente conversar propriamente dito, né, eu queria somente rapidamente comentar que na semana que vem, no dia 3, vai ter uma reunião, um encontro regional de líderes de grupos, né? Quem vai estar representando aqui um grupo de Manaus vai ser eu e a professora Cristiane, né? Vai ser no período da tarde. Não vai ter nenhum efeito sobre a nossa reunião, porque seria na sexta. Algo até a ser decidido mais à frente se vai permanecer esse encontro na sexta, né? E a gente já pede oração. De uma certa maneira, a gente vai lá para aprender e para ouvir também, né? Uma notícia muito boa, feliz, é que está aumentando os grupos, né? Atualmente, na região norte, nós estamos com mais um grupo em Belém, né? Então, já o Efraim, se eu não me engano, assumiu o grupo de Belém, que passou um tempo fechado. Temos aquele de Santarém, né? O Tiago, que participou conosco. Então, já temos 3 grupos na região norte. Oramos a Deus que abra em outros estados, né? O Amapá, nós temos aqui um convidado do nosso grupo, que é o José, né? E a Aline participam, né? Quem sabe mais à frente. Roraima e Rondônia e Acre, ainda nós não temos grupos por lá, né? Oremos a Deus que um trabalho como esse alcance esses estados, eles possam ou assistir conosco, ou, de repente, abrir um próprio grupo lá, né? Vamos ver aí se Deus dá essa graça para nós. Cris, eu gostaria que você pudesse orar por nós pelo início da reunião. É possível? Agora. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por essa tarde maravilhosa, onde estamos aqui para pensar, para refletir a respeito da tua palavra. Queremos compreender, ó Deus, aquilo que é profundo, aquilo que muitas vezes é difícil de entendermos o verdadeiro significado. Que o Senhor esteja iluminando a mente de cada uma das pessoas que vai
compartilhar conosco o seu estudo, o seu entendimento. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o nosso prazer, a nossa alegria é vivermos em comunhão, é estarmos partilhando a respeito das tuas verdades, é podermos propagar o reino, ó Pai, àqueles que não te conhecem. Te pedimos que o Senhor seja conosco, o Senhor nos fortaleça, fortalece a nossa fé, renova nossas forças, Pai, pois nós precisamos de Ti, nós te amamos, ó Pai, e pedimos que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre nós. Em nome de Jesus, amém. 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 Tá certo, pessoal. Então, antes de eu começar a proposição de número 5, eu senti a necessidade da gente fazer um rápido comentário da nossa última reunião, que nós falamos sobre que uma afirmação que John Walton ele colocou. Ele fez uma explicitação dizendo que as escrituras são inspiradas, as interpretações não. E aí, quando ele colocou essa proposição, né, ele estava falando sobre as traduções. Por quê? Porque as traduções, elas são mutáveis. E aí, o que aconteceu? Eu senti que houveram algumas perguntas, tipo assim, que interpretou como se a tradução da Bíblia não tivesse peso na formação espiritual e na revelação de Deus, né? E não é isso necessariamente que nós estamos querendo passar sobre essa afirmação do John Walton, né? Por quê? Porque quando Deus ele falou por meio de um momento na história e utilizou homens, mesmo sendo o autor principal, mas se utilizou de determinados idiomas, né? O hebraico, no caso, do Antigo Testamento, algumas partes em aramaico também, e o grego no Novo Testamento. Então, o que ocorre? Nessa escrita, ele é datado historicamente, tem um contexto cultural, pelo qual não é expressado nas traduções. Então, o que ocorre? Quando nós dizemos que a tradução não é inspirada por Deus, queremos dizer que existe um trabalho de interpretação de um grupo de tradutores que vão tentar transportar aquela mensagem para um idioma materno dos ouvintes ou dos leitores. Fato é que é necessário, de tempos em tempos, fazer atualizações nas traduções. Por exemplo, quem acompanhou a versão Almeida, pegou a primeira versão Almeida corrigida, depois revista e corrigida, depois revista e atualizada, depois revista e corrigida fiel, depois versão Almeida contemporânea. Durante várias décadas só foi Almeida. Aí veio outras, como a NVI, atualmente é mais recente a NVT, né? E vai ter outras mais no futuro, né? Que vão nos ajudar a entender a mensagem. Então, quando a gente diz que a Bíblia Sagrada, a mensagem dela, foi escrita e inspirada, é porque ela foi inspirada em um determinado idioma, por determinado homens, em um determinado momento histórico. E quando se faz essa tradução, é necessário fazer esse esforço de compreensão do contexto para que se traduza o mais próximo possível. E é nesse sentido que, muitas das vezes, os nossos pastores, líderes espirituais, e assim por diante, fazem normalmente seminário. Fazem seminário para poder entender de uma maneira melhor a Bíblia Sagrada, sendo o mais fiel possível, né? Então, nesse entendimento, tá? Isso explicitado, né? Eu vou falar sobre a proposição de número 5. Como eu soube ainda agora que o Mário não poderia ter, né? Tenho certeza que ele se preparou, mas foi realmente um imprevisto, né? Ele tem como nome, quando Deus estabelece a ordem funcional, ela é boa, né? Então, no caso, o autor, John Walton, ele faz um início falando sobre a palavra boa, que no hebraico, né, transliterado para o português, seria tob, que a significado é bom. E ele coloca uma interpretação corrente. Qual é essa interpretação corrente? É que, via de regra, se interpreta essa palavra boa no capítulo 1 de Gênesis
como a ausência de sofrimento ou ausência de qualquer problema, né? Então, o bom aqui, ele é como se fosse como sinônimo de ausência de dor. E isso, em parte, é reforçado, por exemplo, quando se traz a ideia da nova criação de Apocalipse número 21. E isso gera, por exemplo, uma ideia que, quando houver um novo corpo, a nova Jerusalém, tudo, se retornará ao início que não havia dor. Então, existe, vamos dizer assim, uma impostação de sentido na palavra boa, como se fosse a ideia de ausência de dor. E, no caso, o autor, ele vai fazer essa interpretação a partir do próprio texto bíblico e, em parte, também a partir das tradições que existiam naquele momento da escrita mosaica, né? E aí ele coloca que esse sentido, né, ele fala assim, a partir desse pensamento, poderia-se inferir que o bom significa por meio de um contraste com um estado de pecado após queda, né? E que esse mundo primitivo não havia nenhuma forma de dor. E ele comenta, na realidade, não tem o sentido de perfeição imaculada, não adulterada nesse texto. Então, ele começa com essa proposição. Não existe esse sentido da palavra boa. E, em parte, eu acho que é verdade, por quê? Porque eu acho que esse significado de imaculado, ou de perfeição imaculada, ou ausência de dor, ele, na verdade, ele vem da teoria da origem do mal. Existe vamos dizer assim, um desenvolvimento teológico que fala sobre a origem do mal. Bem grande, uma tradição que tem vários braços. E um dos braços, que é um braço muito presente na cultura evangélica brasileira, ele associa o mal com a dor. Então, até entende-se assim, quando Jesus voltar, eu não vou sentir uma dor física, uma dor emocional, nada. Via de regra associado com aquela ideia que enxugará toda lágrima e tal. Então, associa com a ausência de dor. Mas aí chama a atenção que ele fala que se ele enxugará toda lágrima, quer dizer que haverá dor. Só que a diferença é que você está em consolo, né? Não vamos entrar aqui nessa parte da teoria do mal, mas me parece que existe uma associação. Quem fala isso sou eu, não é o autor, tá? E aí o que ocorre? Ele vai trazer aqui 3 sentidos usando o estudo do léxico e do contexto, né? Ele vai dizer que, primeiramente, ele encontra muitas afirmações no Antigo Testamento dizendo que o Senhor é bom. Ele põe 1 Coríntios 16, 34, 2 Coríntios 7, 2 Crônicas 7, 3, 1 Crônicas 16, 34 e Salmos 25, 8, entre outros, né? Então, nesse contexto, ele diz assim, eles indicam que Deus age de forma boa nessa atribuição de bondade. A palavra, portanto, está descrevendo a forma com que ele conduz a obra no mundo, e não a qualidade abstrata de perfeição. Então, nessas passagens bíblicas, ele está colocando que quando a Bíblia diz Deus é bom, ele não está falando de um conceito abstrato de perfeição imaculada. Ele vai estar falando que a condução que Deus dá é boa. O que Deus está fazendo é bom. Então, no sentido de direção, vamos dizer assim, né? E aí ele coloca, Deus é perfeito, bom, mas, como um exame do contexto amplo vai demonstrar, esta palavra não transmite aquela ideia particular quando descrevo algo que não seja de Deus. E aí ele traz o segundo sentido, né? O segundo sentido é onde bom ele é o contraste do mal. Aí apresenta, por exemplo, Jó, capítulo 30, verso 26, Salmo 4, verso 6 e 52, verso 3. E aí ele coloca da seguinte maneira, todas essas passagens, o bom não pode refletir uma perfeição imaculada, né? A ideia de o bom, ele é o contraste do mal, ele está dizendo que quando ocorre o mal,
existe o bom. E o bom está associado a Deus, né? E ele chama a atenção para Eclesiastes 9:2, né? Que ele diz que, apesar de haver o bom e o mal, as pessoas até hoje continuam sendo boas. Quer dizer que, no sentido de origem, quando eu uso a palavra boa, ainda continua sendo em um contraste com o mal, porque Deus dirige. E quando existe o mal, é como se fosse o sinônimo que Deus não está dirigindo, né? E nisso ele vai colocar essa palavra boa como melhor que, como se fosse uma ideia relativa, né? Utilizando para referir a situação e objetos que as pessoas experimentam ou percebem como bom para elas. O terceiro sentido de bom, que ele vai colocar e nele vai se fixar, né? Ele fala que a palavra indica algo que está funcionando de forma que deveria. Ou seja, ele tem um papel de um sistema ordenador. Tal ideia ela é completa em Êxodo capítulo 18, verso 17, né? Que diz que as coisas funcionam de maneira ótima, né? E aqui, segundo a Crônica 6, 27, que ele é traduzido, essa palavra toda, como caminho certo. E Salmo 133, 1, né? Que fala bem ordenado. Provérbios 24, 23, né? Também aquém do ótimo. Isaías 41, 7, né? Funcionando otimamente. Muito boa. E assim por diante, né? Então, nesse sentido, esse terceiro sentido, como ele coloca, está funcionando bem. Deus criou um sistema ordenado para funcionar bem. Lembrando que, quando diz que Deus criou um sistema ordenado, ele não quer dizer no sentido da filosofia moderna. Deus criou tudo e foi-se embora e deixou as coisas funcionando. Não. Ele simplesmente está dizendo que Deus foi aquele que ordenou. Que Deus trouxe do caos, Deus trouxe da desordem, ou da não ordem, para a ordem. E quando ele trouxe para a ordem, isso foi boa no sentido de bem ordenado, né? E aí, ele vai chamar a atenção para essa questão sobre esse ordenado talvez não estar completo se você for fazer, e eu acho que as minhas coleguinhas Suzana e Eliane vão poder falar melhor, de Gênesis 1 e Gênesis 2, porque em Gênesis 1 existe a narrativa dos 7 dias, né? E em Gênesis 2, ele começa uma nova narrativa da criação, né? Dos céus e da terra. Uma nova história, como ele coloca, né? E aí a ideia é, no verso 31, ele diz que Deus fez tudo e tudo era muito bom. Quer dizer que tudo funcionava bem, né? E no Gênesis 2, né, começa a mostrar determinados itens que estavam ali presentes, e ele diz também que estava funcionando de um nível diferente. Tanto que o homem foi criado do pó da terra, a mulher foi criada, no caso, da costela, e vai ter um outro capítulo que vai explicar a palavra costela, né? E vai colocar que ele é colocado como bom, mas, novamente, não no sentido de perfeição imaculada. Ele vai fazer o seguinte comentário. Baseado na semântica da categoria que estão disponíveis, e é perfeito, imaculado, não está dentro delas. Os indicadores contextuais, especificamente o uso da negação, eu diria que o bom se refere à condição no qual algo está funcionando otimamente, como foi designado a ser um sistema ordenado. Está trabalhando conforme a intenção de Deus. Ok? Então, é nesse sentido que está sendo posto, né? E aí ele fala, então, que sentido a gente poderia falar desse bom? E aí ele dá uma analogia. É como se a gente fosse para um aeroporto. Quando a gente vai para o aeroporto, a gente fala, tá com o documento? Tá com a mala? Tá com as roupas? Tá com as coisas? E aí você chega no aeroporto e você faz uma espécie de checklist, né? E aí você diz, tá bom, tá ok, dá para ir. Então, esse bom que a gente diz, ele está no sentido que, ok, está organizado, está ordenado, confere com a intenção que eu tenho.
Então, é essa a ideia que o autor ele começa a colocar. A ideia de bom é que as coisas que foram criadas ou ordenadas por ele foram feitas com uma determinada intenção e não que não exista em nenhum momento algo que possa, por exemplo, ter dor. Não. Não está presente isso no texto. O que o texto ele diz, que esse boa, é que é uma boa de ordenação, que realmente reflete a intenção do Criador, né? E aí ele fala, Gênesis 1, o dia 2 não é classificado como bom, né? Ele chama atenção, por exemplo, que no dia 2 é um registro que não tem a palavra é bom, né? E é justamente o dia que ocorre a ordenação, né? Entre águas abaixo, né? E águas em cima, que seria no firmamento, entendendo que o firmamento é um firmamento sólido, né? Na cabeça do povo daquela época era um firmamento sólido, as estrelas e as ideias de astros, né? Eles não eram de corpos, mas sim de luzeiros, no caso, né? A ideia deles era que eles eram luzeiros, né? E quando ocorreu isso, não ocorre necessariamente essa palavra bom e boa, né? E ele vai discutindo um pouco sobre isso, porque ele acredita que o sentido das águas, né? Ele é sinônimo no Antigo Testamento, água, como também no Novo, vai voltar isso em Apocalipse, de caos. Então, o mundo das águas é de caos, o que está debaixo das águas é caos. Aí vai usar, por exemplo, o monstro marinho, o Tananim, né? Alguns interpretam como Leviatã e tal. Mas, assim, mesmo assim, quando Deus fala que cria esses animais, diz que é bom, que ele cria, né? Tudo que está ali está debaixo da soberania dele. Mas ele traz essa indicação que as águas traz esse sentido simbólico de caos, né? E quando ele vai dar o foco, especialmente no capítulo 2, da terra, que o homem ele é criado do pó da terra, né? É o local de uma dimensão sagrada, como todo o cosmos ele é consagrado, né? A terra também, mas como um local aonde o homem ele é formado, né? Então, uma ordenação especial. Para ir para o meu caminho final, eu sublinhei aqui, né? Ele não sugere que tudo antes da queda fosse perfeito. Deus estabeleceu uma quantidade de ordem daquela que é a nossa sobrevivência e para que o seu plano se desdobrasse. Então, o que ele coloca aqui? Esse perfeito imaculado, que é uma ideia que não está necessariamente no texto, que a ausência de dor, né, essas coisas, ele está falando que não está, e que a ideia de que ele coloca é que Deus, ele chamou uma quantidade de ordem para que o plano dele se desdobrasse ou continuasse, ou mantivesse, né? Por quê? Porque na Bíblia fala que Deus continua criando, quando você vai ver toda vez sobre o homem e Deus, em Salmos e assim por diante, Provérbios, ele fala que Deus cria o homem, Deus não criou o homem. Basta ver o salmista Davi dizendo, né, tu me criaste no ventre da minha mãe de maneira obscura, tal. Então, Deus cria. Então, a ideia de criação não é uma coisa que ocorreu simplesmente em poucos dias e cessou, não. A ideia é que a criação é um plano que se desdobra na ordem que Deus dá, né? E fala, consequentemente, não podemos deduzir com base apenas nessa palavra que o mundo pré-queda não tinha dor, sofrimento, predação ou morte. Então, o mundo pré-queda, é possível que essas coisas existissem. E é uma coisa, de uma certa maneira, anda em sintonia com o que a ciência diz, que houve um período antes do homem, e esse período antes do homem havia mortes, havia predação, havia tudo, né? Então, de uma certa maneira, essa interpretação de John Walton, ele vai colocar que a Bíblia não diz que não havia sofrimento, ele diz que Deus chamou a ordem. Dessa maneira, a gente não pode colocar no texto o que a gente quer. A gente tem que respeitar o limite que o texto dá. Dizendo isto,
fecho a minha parte e gostaria de verificar se alguém quer perguntar ou fazer algum comentário. Eu sugiro fazer como o Cris fez na semana passada, a gente todos apresentamos, Saulo, porque às vezes uma coisa puxa a outra e daí a gente abre as questões no final. O que é que tu acha? Tudo bem. Pode ser? Pode. Vou botar então aqui no teu slide, tá? Não precisa já. Quando eu pedir, tu põe. Tá bom? Tudo Deixa bem, eu fazer então. uma questão. Então, vou fechar aqui, pessoal, meu microfone e vou passar para a Suzana. Tá. Ok, então esse capítulo, Adão, é utilizado em Gênesis 1 a 5 de formas variadas. Quem leu o capítulo, né? Eu sei que nem todos conseguem fazer a leitura e acompanhamento, até por conta que a gente sabe aí dos excessos, mas me chama a atenção e eu queria que você parasse um pouquinho e refletisse, né? Adão é colocado de formas variadas. Eu mesma, olha que eu fiz o curso de teologia e eu não lembro de ter feito essas reflexões sobre Adão, sobre essa possibilidade de ele apresentar-se quando você estivesse lendo sobre ele, porque o que você vai ler na Bíblia, né, sobre Adão? Criou Deus, quando Deus criou Deus, o homem à sua imagem, quando a gente fala desse homem, a gente está falando do Adão, né? E Deus disse ao homem, então Deus está falando do Adão. Então, como é essa perspectiva desse Adão? Bem, então é uma inquietação que daí surge assim, puxa, eu não tinha olhado que como que Deus se refere especificamente a esse homem, a esse Adão. A segunda questão é que Ô, Suzana, eu me recordo que o Fanuel falou isso no nosso curso de formação de obreiro. Quase a casa cai, olha. Ótimo! Então, se ele falou, a pessoa não prestou atenção, tá vendo? Então, teria que ser o Fanuel para estar aqui, sabia? A gente podia ter convidado ele, porque ele tem toda uma formação. É verdade. E nós fizemos o curso de formação. Então, é para ver como a gente não se atém, né? A gente não se atém a essas informações, talvez. E depois você passa desapercebido. Olha aí o que acontece. Quase não, a casa cai mesmo. Bem, voltamos. Uma outra questão é que esse capítulo de John Walton é retirado, na realidade, de dois outros materiais. Ele retira do Richard Hess, que é sobre a Simpla Enteada, e também tira parte dele do livro do Emerton, que é Studying the Pentateuch. Então, isso só para mostrar que, mais ou menos, eu fiz uma avaliação da onde ele tirou esse material, que ele mesmo passa essas informações, tá? Então, o que para mim é um pouco complicado, né? Um pouco complicado que, mesmo que a gente vê aquelas noções de hebraico, e voltando aí ao que o Saulo acabou de dizer, como esse estudo ele fica para nós longe na história, um tempo, melhor dito, não na história, ele fica um pouco distante no tempo, você acaba perdendo aquilo que você não utiliza, né? A tua mente é bem seletiva, então se você não está utilizando, a mente vai lá e não faz mais o uso daquilo, ele vai saber que está ocupando um espaço desnecessário. O que eu quero ajudá-los, para quem não leu o capítulo, a entender? Primeira coisa, a utilização do artigo no hebraico. E outra coisa que acho que o Saulo fez uma pontuação nessa fala dele, nas falas anteriores, é que é a parte interessante da gente ver que foi escrito e que é colocado em hebraico antes de o hebraico existir, né? Praticamente 1.500 anos antes do hebraico existir, a descrição já era colocada com as especificações do hebraico. É só a divindade mesmo, né? É quase como eu estava lendo sobre essa sabedoria de Deus e soberania e tudo, né? É quando Deus projeta o carro sem antes ter feito as ruas, né? Então é mais ou menos assim. Deus projetou e Deus colocou esses detalhes da descrição, né, do que seria esse ser humano, ou esse homem, com essas especificações diferenciadas, né? Então, eu vou utilizar do próprio material aqui para que vocês tenham ideia, né? Até porque talvez eu não consiga explicar tão bem quanto o autor.
Lá na página 56, quando ele vai explicar sobre o uso do artigo, que eu acho que são 2 pontos importantes que eu já vou, para antes de entrarmos na tabela, tá? Então, o que seria esse uso do artigo? Quando você usa o artigo definido, quando está presente esse artigo definido, então está se referindo ao nome pessoal. A presença do artigo define que é um nome pessoal. E daí ele vai esclarecer dizendo que o hebraico não utiliza um artigo definido para nomes pessoais. O hebraico não utiliza um artigo definido. Então, repetindo a leitura. Quando o artigo definido está presente, ele não pode ser entendido como um nome pessoal. O hebraico não utiliza o artigo definido para nomes pessoais. Então, daí ele vai depois dar um exemplo que eu vou repartir para vocês, porque eu estive fazendo a leitura da Bíblia, nas indicações dele, até para entender de que isso estava se referindo, tá? Então, quando aparece muitas vezes na Bíblia, e daí ele vai dizer um exemplo, daí eu quero que a gente abra a Bíblia, eu estou com a Bíblia aberta aqui, quero fazer a leitura para vocês de Gênesis 1, versículo 26 e versículo 27. Diz assim, ó, no versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil. E daí o autor vai dizer, olha que interessante, você olha esse versículo e o que tem por trás. Ele vai dizer assim, ó, que parece incomum que a forma indefinida seja utilizada em Gênesis 1, 26. Quando você diz assim, ó, quando Deus disse, façamos um homem, é uma forma indefinida. Não está se dizendo nem que é a mulher e nem que é o homem, né? Em termos genéricos também. E em seguida, no versículo 27, ele já usa o artigo definido. Daí quando ele vai dizer assim, ó, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então ele já faz uma distinção aí na questão da utilização do artigo definido, e daí ele vai acrescentar, isso ainda é mais complicado quando na segunda metade do versículo se refere primeiro ao singular, ele o criou, né? E depois no plural, homem e mulher os criou. Então Deus utiliza também de 2 formas, né? É utilizado aí, né, pelos 2 formas da utilização de artigos. No versículo 26, diz assim, disse Deus, façamos a humanidade, né? A nossa imagem. Isso coincide com os atos criativos dos seres vivos, que é isso que o Saulo estava colocando. É um ato criativo que continua, à medida que cada vida vai sendo gerada, é um ato criativo de Deus ali. Que espetáculo, né? Então, isso vai fazer sentido, né? Essa intencionalidade que vai aparecer nesse versículo, que o uso singular o criou vai se refletir a esse processo coletivo, enquanto que o retorno ao plural é quando ele utiliza homem e mulher os criou. Então, essa é a questão da utilização, a utilização de artigo. Outra questão interessante é o sentido que ele vai dar. E daí ele vai dar 2 sentidos que eu vou ler para vocês, que eu vou passar para vocês, do glossário. O glossário vai colocar, então, que é um sentido de arquétipo. Lá no glossário diz assim, o que é o arquétipo? O arquétipo é um sentido literário em que se refere a um símbolo ou motivo recorrente. É um personagem fictício, comum, serve como arquétipo do bem e do mal, mais ou menos. Não vou ler todo o glossário para vocês terem uma... Mas o que eu resumi aqui? Então, entender que arquétipo ele é representacional. Mas é quando é um representacional que todos eles são representados naquele um. Então, toda a humanidade, quando a Bíblia vai se referir assim, por exemplo, a primeira aliança, ela é feita em Adão, é como se eu tivesse dito que toda a lei, todas as pessoas se congregam nele, ele é o arquétipo da época da lei. Jesus Cristo é o arquétipo da igreja, da graça, né? Então, eu vejo que é nesse contexto que se refere ao arquétipo, que é um representacional, e esse é importante a gente entender, porque eu tenho um outro representacional também. Esse outro representacional, esse sim eu precisei do glossário, porque eu estava bem confusa sobre o que seria esse aqui. Ele chama-se representante federal. Olha que interessante.
Qual é a diferença do arquétipo e esse representante federal? O representante federal é um conceito popularizado pelo calvinismo, embora as raízes, ele vai falar lá desde Agostinho, né? Adão é visto como aquele que representa todos que estão conectados por uma aliança ou algo similar. Adão seria a cabeça federal da humanidade, assim como Cristo de forma relacionada. O conceito é utilizado ao explicar o pecado original e a imputação da justiça. Bem, o que eu coloquei, até relendo, né? E daí agora seria o Fanuel aí, esse pessoal do Entendido, trazendo as explicações melhores, seria assim: o arquétipo é todos em um, enquanto que o agente representacional é um representando a todos. Né? Então, eu pego aquele indivíduo que está representando toda a humanidade. E criou Deus, o homem. Criou Deus a partir dele todos. Então, ele é um agente federativo. Tá? É essa a proposta aqui pelo autor. Bem, o que ele vai concluir o capítulo, mas eu não estou colocando como conclusão ainda, porque, na realidade, eu disse assim, que isso aqui foi o que me esclareceu para o aspecto introdutório. Né? Ele vai dizer assim que podemos observar no perfil de Adão que é um perfil complexo. Então, a primeira coisa é a complexidade, não é uma coisa simples. Obrigada, Saulo, pode deixar aí a tabela. Então, essa tabela está na página 58, que tem alguns esclarecimentos, né? Diz assim, ó, esses capítulos não estão apenas fornecendo essas informações bibliográficas sobre Adão, mas elas também estão utilizando, né, de uma forma, dessas formas que não só representam, da forma que eu posso estar vendo quando está sendo utilizado com artigo, quando está sendo utilizado sem artigo, qual o sentido dessa utilização. Essas representações, elas poderiam ser tanto de um arquétipo, que eu penso que ficou claro, né, do que seria, ou um representante federal. Em ambas as situações, o papel representacional ele é mais importante do que o papel individual. Então, e daí a questão do uso do artigo, né? O uso do artigo definido não diz que Adão está sendo utilizado para se referir a algo além da pessoa. Então, não é a pessoa do Adão, é algo além. Assim, a determinação entre o arquétipo e representação federal é feita com base nesse contexto, né? Se o contexto se usa, se não usa o artigo. Se o que está sendo dito do Adão, ele também tem uma forma de um artigo definido, e daí isso seria verdade para todos os humanos, ou se ele está tendo um sentido singular, específico para aquele ser humano. Então, vamos dar uma olhadinha que eu marquei, que eu acho que é um ponto importante, é Gênesis 2, verso 20, só para a gente ver o que seria essa preposição anexada, que eu disse assim, que negócio é esse, porque ele não explica no texto, tá? Então, a gente pega aí Gênesis 2:20, que vai dizer assim, ó, e Adão pôs os nomes de todo gado, ave do céu, todo animal, tal, tal. Então, vai falar de início no homem Adão. E logo em seguida vai dizer, mas para o homem não se achava adjutora. Então, eu tenho duas colocações de Adão no próprio versículo 20 aí, né? Ele vai explicar no texto que essa colocação, ela aparece 3 vezes com uma preposição anexa, né? Que é essa de Gênesis 2, versículo 20. E daí ele vai até colocar, por exemplo, 22 vezes ele aparece no artigo definido, e vai explicar algumas vezes, 9 vezes com artigo definido ou preposição. E essa tabela vai nos mostrar, então, o quê? A primeira colocação aí é quando ele aparece de forma genérica, que é aquele versículo que a gente leu de Gênesis 1:26, com o artigo, né, ou como arquétipo, quando ele é representacional, todos em um, ou como ele é agente representativo ou federativo, quando ele vai chamar embaixo, né, que é um representando a todos, ou especificamente com nome pessoal, daí a gente vai ver Gênesis 5, versículo 1, que eu quero, para a gente fechando isso aí. Esse é o livro das gerações de Adão. Então, ele está utilizando aí especificamente o Adão, está sendo utilizado aí como nome pessoal. Gênesis 4, no primeiro versículo, aqui está, e conheceu Adão a Eva, né? E daí ele vai colocar aí como um termo mais anômalo.
e depois da preposição anexada eu já coloquei. Gente, então o que eu trouxe, né, nesse capítulo? A proposta do autor, ela é uma proposta, primeiro, né, de mostrar a questão do uso do hebraico e, portanto, a sua complexidade, que de repente eu tenha aí alguém que entenda mais de hebraico e possa fazer algum adendo, alguma colocação melhor desse capítulo. Como eu disse logo no início, eu tentei fugir dele quando eu li, né? Lá na quarta-feira eu dei uma olhada, já tentei passar para a Ieda, não só por tentar fugir, porque eu acho que quanto mais a gente conseguisse enriquecer, seria melhor, né? Uma pessoa que entende, uma pessoa que pode trazer algo além do texto até, por mais que o texto já tem toda a sua riqueza, já vale por si só, mas trazer algo além do texto. Então, o texto em si, ele não traz tanta complexidade, ele se autoexplica, né? Não é um texto que a gente precise, tanto ele se autoexplica, como ele tem também os anexos no final, que foi os que eu utilizei para ajudar um pouco. E daí, assim, a utilização e perceber, né, essa forma que o Adão está sendo utilizado. E ele vai colocar, inclusive, que tem alguns erros do próprios pessoas que fizeram, às vezes, a utilização, que ele acha que deveria ter o artigo, ele não tem o artigo, então fica meio que indefinido, né? E daí ele vai colocar isso, e que quem observa, na realidade, são as pessoas que entendem, né, do processo. E eu acredito que a gente está caminhando aí nesse processo de se tornar, pelo menos, percebendo melhor aquilo que está ocorrendo nos textos. Ok, gente, obrigado. Uau, né? Suzana, eu só queria acrescentar um ponto. Ele fala uma coisa que me deixou bem marcada. Ele fala o seguinte: imagina você lendo o Peregrino, que tem o cristão, o esperançoso, né? O nome das pessoas é a própria característica da pessoa, né? Ele fala, isso aconteceu, né? Porque Adão significa humanidade e Eva significa vida, né? Isso. Hebraica. Então, o que acontece? Quando a pessoa vai ler, se ele fosse botar o mesmo sentido aqui, ele não botaria Adão, ele botaria assim, né? Humanidade, né? Uhum. A vida seria assim, né? E aí, justamente, isso acaba causando essa diversidade, né? E eu achei fantástico como você colocou aqui o arquétipo e o agente federal. Eu acho que é por aí mesmo, né? O sentido é que quando ele fala em arquétipo, ele está falando em humanidade, né? Aí o homem, a gente pode substituir claramente a humanidade. Aí os sentidos são muito próximos, né? Aí o agente federal é quando você pega como se fosse e coloca o homem, mas tudo representado nele, né? É isso mesmo, é por aí, né? O sentido genérico, né? E aí ele só vai colocar como pessoa histórica na genealogia. Então ele faz a seguinte construção: Gênesis 1, se usa o arquétipo, a humanidade foi criada em Gênesis 1, 26, né? E Deus criou a humanidade, né? E o criou macho e fêmea, né? Aí quando vai para o capítulo 2, existe uma identificação forte como o agente federal também, né? E Deus criou a humanidade ou o homem. Aí, novamente, esse "o" é bem colocado, né? E aí ele vai aparecer claramente como uma pessoa histórica na genealogia, né? Isso aí é bem interessante. E ele volta e meia também vai colocar a questão quando teve Sete, né? Sobre isso também vai colocar como pessoa, né? E isso daí tem que significado? Alguns intérpretes colocam da seguinte maneira: a Bíblia fala da criação da humanidade, porque Adão significa humanidade, e quando vai colocar dessa humanidade, Deus escolheu um homem, e esse homem foi atribuído o nome Adão. Ele fala, talvez nem seja o nome dele histórico, vamos dizer, no sentido assim, foi Adão. Por quê? Porque no início do capítulo diz, como tu mesmo falaste, né? Esse homem, ele nasceu antes do hebraico, então esse nome Adão é um nome atribuído, né? Talvez não seja necessariamente o nome que esse homem teve. Então dá a entender da possibilidade de existir pessoas e que Deus elegeu um Adão, no caso, elegeu uma pessoa para começar a ter o contexto da humanidade, igual como ele fez com Abraão, né? Ele teria feito com esse Adão. É uma possibilidade de interpretação, não é a verdade.
É simplesmente uma possibilidade que alguns colocam por causa que o texto é possível de aceitar, né? A construção dele é possível de se analisar dessa maneira. Não quer dizer que seja a verdade, né? Uai, tá por aí, Suzana? Estou sim, estou aqui. Tá. A Lauren aqui botou umas mensagens aqui, deixa eu ler, né? Só não poderei me manifestar por vídeo ou áudio. Estou em um lugar barulhento. Entendi que Deus criou a humanidade. Isso. Criou a humanidade dando a ela vida, a Eva. Tá certo, então. Você vai comentar mais alguma coisa, Suzana? Não, Saulo, para mim é ok nesse capítulo. Depois a gente deixa para o pessoal ver se tem alguma discussão. Ok, então vamos passar para a Eliane, né? Eliane, eu vou botar aqui no início do slide, e aí você começa aí conosco. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Nós vamos dar continuidade agora falando da 7ª proposição. O título dessa proposição é o segundo relato da criação, conforme Gênesis 2, de 4 a 24. Pode ser continuação, não recapitulação, do 6º dia do relato anterior, que está em Gênesis 1 e 2, versículo 3. No próximo slide, nós vamos pensar que essa história que nós conhecemos, a história da criação do mundo, chega a nos intrigar e ver que como foi tudo perfeito, de acordo com o que o Saulo já trouxe, nesse sentido de tudo foi bom, criado segundo o propósito de Deus. Isso nos lembra alguns roteiros de filme quando eles são bem elaborados. Eu lembro do Senhor dos Anéis, tem todas as histórias, como elas vão sendo bem intercaladas, mas cada um tem uma interpretação. Então, assim como um bom filme, né, nós podemos ver que Gênesis teve Deus por trazendo toda a criação, mas gera algumas interpretações. Então, eu lembrei disso. Geralmente, alguns filmes eles nos chamam a atenção, mas cada um analisa de um jeito. Então, aqui tem uma interpretação e tem várias possibilidades também. Então, lá em Gênesis 2:7, grande parte dos leitores aqui acredita que esse versículo ele marca o início de um relato mais minucioso do capítulo 1 de Gênesis, porque diz assim, ó: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, segundo a Nova Almeida atualizada. Nesse versículo, dá a entender, né, que ele vai retornar ao 6º dia da criação, descrito no capítulo 1, e que ele vai dar mais detalhes dessa criação. Mas seria essa a única possibilidade? Pergunta o autor. Por quê? Porque, segundo essa percepção, o 2º capítulo de Gênesis, então, ele seria uma duplicação retroativa, que o objetivo seria trazer de uma forma melhor elaborada esse 6º dia. Ok, pode passar, Tom. O próximo. Então, nós vamos fazer, como nós estamos aprendendo lá no curso, né? Trazer, assim, o roteiro do que nós vamos ver nesse capítulo 7. Então, seria, segundo o relato da criação, ela é uma continuação ou é uma recapitulação? Nós vamos aqui nos ater principalmente ao capítulo 2. Então, algumas questões são levantadas. Primeiro, questões relacionadas à cronologia, se elas vão ser umas sequências históricas e materiais. No segundo ponto, nós vamos ver sobre a interpretação literal, que há umas implicações, umas desvantagens e vantagens, como o autor traz. O terceiro ponto seriam 2 trechos de continuação, o Gênesis 1 e 2, e vai falar de uma fórmula introdutória, um modelo. No ponto 4, nós vamos falar sobre um pouquinho, né, sobre situação terrestre rudimentar,
e uma situação cósmica rudimentar. E, por fim, tem algumas conclusões que o autor chegou e que nós vamos falar também, né? Nós vamos trazer essas conclusões. Começando aqui. No capítulo 2, quando nós lemos aquele versículo 7, mesmo que não façamos uma leitura aprofundada, o autor vai dizer que essas conclusões que nós chegamos podem gerar alguns problemas. Então, aqui, os problemas na cronologia, nós vamos ver que em Gênesis 1, os versículos 11 e 12, em Gênesis 1, lá no versículo 11 e 12, fala que as plantas foram criadas no terceiro dia e o homem foi criado no sexto dia, homem e mulher. Mas, em Gênesis 2:5, nós vamos verificar que essa ordem não é bem primeiro as plantas e depois o homem e a mulher. Aqui fala que nenhuma planta existia, no versículo 5, e que o homem foi formado primeiro que as plantas. E aí os problemas de interpretação, nós vamos ver também que o homem deu o nome a todos os animais, e vamos também pensar, será que foi no período de 24 horas? Como foi as outras coisas também foram criadas, né? E traz um outro problema de interpretação também, que se as pessoas que foram criadas no capítulo 1, será que elas são as mesmas que são pontuadas no capítulo 2? Então vão ter as implicações, vantagens e desvantagens. E vai falar principalmente sobre Caim. Então aqui eu estou só também trazendo, já, né, falando de alguns, mas trazendo um spoiler. Então é muito interessante, porque mesmo que não seja essa leitura aprofundada, mas esses 2 capítulos, só nesses 2 capítulos, já nos faz pensar sobre muitas coisas. Então, vamos lá ao primeiro ponto que fala dos problemas na cronologia. Então, aí nós vamos ver que as questões relacionadas à cronologia. Pode ir o próximo, então. Essas sequências aí, se nós formos analisar em relação à criação do primeiro, do segundo, terceiro, até o sexto dia, no primeiro capítulo, ela dá a impressão dessa ordem cronológica. Então, qual seria essa importância, né, quando nós estudamos? Parece que fica confuso, né, que ele primeiro formou as plantas e depois, se é uma recapitulação, então aí causa uma certa confusão. Se o capítulo 2 for uma recapitulação do capítulo 1, então o autor já começa a falar sobre isso, que talvez não seja essa questão de uma recapitulação, e sim de uma continuação. Então, nós também vamos verificar que tem uma outra questão, que é a questão da interpretação literal, que está voltada que está também relacionada à questão da cronologia. Então, essa interpretação literal, ela seria o quê? Que se nós formos levar ao pé da letra, que cada dia teve uma atividade, né, segundo o que está escrito, quanto tempo teria levado para Adão nomear cada animal, cada ave? E aí no versículo 20 de Gênesis 2, ainda diz que ele não tinha nenhuma ajudadora, então ele estava sozinho, né? O Adão estava sozinho, e eu fiquei pensando também, às vezes para você resolver alguma coisa, nós que temos muitas atividades, um dia só não é suficiente. Agora imagina o Adão nomeando cada animal, cada ave, então demoraria um tempo a mais. Então, assim, fazendo uma interpretação, precisaria de pelo menos mais um dia ou outros dias para conseguir fazer essa atividade, que não está descrito aí, mas é uma questão que o autor levanta. Então, seria essa questão da formação dos animais, quando Deus leva os animais para Adão e ele dá o nome para cada um desses animais. Então, fazendo esse trabalho sozinho, se fizermos essa interpretação literal, gera essa dúvida, né? Será que precisaria de um tempo maior para ele realizar essa atividade? E o próximo
seria em relação também a uma interpretação de que, se Gênesis 2 ele é uma recapitulação, se ele não é uma recapitulação de Gênesis 1, seria uma vantagem quando nós vamos ler o capítulo 7, o capítulo 4, que fala sobre Caim. Então, depois que Caim ele mata seu irmão, ele sai do seio da sua família, ali fala que em Gênesis 4, 7, que Caim ele teve uma esposa. Então, quem seria essa esposa de Caim? Se Gênesis 2 não for uma recapitulação, se for uma continuação, então sim, teriam outras pessoas. Então, Caim não teria casado com a sua irmã. Uma outra vantagem em relação à leitura, né, em relação a ser uma continuação no capítulo 2, é que Caim, fala que Caim ele teve medo, ele saiu, ele temia que alguém o matasse, que alguém o encontrasse, mas se nós pensarmos, né, se pensarmos que o capítulo 2 não é uma continuação e sim uma recapitulação, então estaria só Adão, Eva e Adão. Mas se o capítulo 2 é uma continuação, então sim, ele temeria encontrar outras pessoas, já teriam outras pessoas povoando a terra. E no versículo 17 do capítulo 4, também fala que Caim constrói uma cidade. E aqui o autor, ele fala, bem, para construir uma cidade, precisam-se de pessoas, não só de um espaço físico. Então, essa é a vantagem dessa possibilidade de o capítulo 2 de Gênesis ser uma continuação e não uma recapitulação. Então, qual a relação, ou qual o relacionamento usual entre os dois textos, entre o capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis? O autor, ele nos mostra, ele traz um termo que ele usa, assim, que ele interpreta, que é usado, entre a relação entre os dois capítulos, que seria uma fórmula introdutória. Então, é interessante ver, nós vamos ver na tabela seguinte, que na Bíblia, aqui em Gênesis 2, eu vou precisar ler aqui, vou precisar do meu óculos também. Em Gênesis 2 tem 10 textos, 10 vezes aí, nós vamos ver em 2 tabelas. Então, em Gênesis 2, no versículo 4, diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, essa frase, esta é a Gênese, aparece em alguns outros textos. Seria uma fórmula introdutória. Ele chama essa fórmula introdutória como uma maneira do autor começar o relato, e geralmente ele vai falar de alguém. Só que nesse versículo ele não fala, aqui nós vamos falar da história de X ou de Y. Não, ele diz que esta é a gênese dos céus e da terra. Então, não tem uma pessoa que ele vai descrever, porque geralmente essa fórmula introdutória, ele está falando de alguém, é como se ele fosse apresentar uma pessoa, a família daquela pessoa, os seus descendentes, ou também a Bíblia, ele traz 3 recursos nessa fórmula introdutória, 3 maneiras, que seria fazer um paralelo e uma continuação, ou ser uma recursividade. Esse paralelo aqui, por exemplo, lá em Gênesis 5:1, nós vamos ver que fala o seguinte: este é o livro da genealogia de Adão. Então, ele começa a dizer de quem ele vai falar, que é diferente do versículo 4 no capítulo 2. Então, quando ele começa a falar da história de Adão, e ele fala do que aconteceu naquele período, ele conta como Deus criou, né, o ser humano, novamente ele traz no capítulo 5, só que ele vai apresentando as pessoas, ele vai apresentando a genealogia. Então, dá essa ideia de uma introdução, mas de uma continuação, de começar a falar sobre alguém e depois falar ou de uma pessoa principal dessa família, geralmente o primogênito, aquele que se destacou na família. Então, a natureza dessa introdução, nesses versículos, eles dizem respeito que Gênesis 2, né, ele não foi uma recapitulação de Gênesis 1.
e sim uma continuação. Então, essa fórmula também, ela é muito usada para ela relacionar o texto de um para o outro. É como se fosse um gancho, né? Quando nós vamos começar, quando nós estamos escrevendo um artigo, e aí falando do que vai acontecer no próximo, né? Vai começar o outro capítulo e você faz aquele link, aquele gancho. Então, é isso. E o sentido de recursividade que está aí, é no sentido de você falar de alguma coisa que você já falou anteriormente. Então, você repete, mas você repete dando mais detalhes. E, então, quando o capítulo 2 ele inicia, ele não dá essa ideia dessa continuidade, no sentido de vou começar a contar, aliás, ele não dá o sentido de recapitulação, e sim de uma continuidade. Que mais? Uma outra coisa que eu achei interessante que o autor traz é que ele fala da situação, ele diz que tem outros livros, outras literaturas do mundo antigo, como ele chama, do mundo médio, do mundo antigo, Oriente Próximo, né? Então, esse Antigo Oriente Próximo são relatos, são escritos de mais de 2.000 anos, outros com 1.600 anos, antes de Cristo, que já traziam esse relato de uma situação tanto cósmica, falando dos astros, né? Falando da criação do mundo. O autor ele fala sobre um escrito encontrado em Nippur, onde ele descreve um cenário que é muito parecido com a descrição de Gênesis 1 e 2. Então, ele diz que em Gênesis 1, versículo 2, aqui o autor ele está trazendo, né, Gênesis no caso, ele está trazendo a situação cósmica rudimentar. Então, não quer dizer, ele está falando da falta de ordem que existia. Então, ele traz esse relato que não existia somente em Gênesis, mas já existia também em outras literaturas. E em Gênesis 2, de 5 a 6, ele fala que já vai contar a situação terrestre rudimentar. Então, ele fala dessas duas situações que podem ter as suas semelhanças e diferenças com outros escritos do mundo antigo. E a gente já está indo quase. Nós estamos chegando aqui a algumas conclusões do autor, né? Então, como eu falei, aquele filme que você fica esperando. E aí, o que é? É uma recapitulação? Ou é uma conclusão? Ou é uma continuação? Gênesis 2. A conclusão que o autor chega é que em Gênesis 1, vai contar a criação de toda a humanidade. Gênesis 1, ele está preocupado com a imagem de Deus na medida em que apresenta a ideia de como Deus foi ordenando o cosmos, como Deus foi trazendo ordem àquilo que não apresentava ordem. Também o autor chega a outra conclusão que diz respeito à formação de uma humanidade genérica e não uma humanidade. Então, por isso que tem um link com o que foi falado anteriormente da criação de Adão. Por quê? Porque aqui ele não é usado o termo indefinido. Então, isso coincide, segundo o autor informa, isso coincide com a criação dos humanos. Então, não só com a criação do primeiro casal, mas com a criação da humanidade como um todo. Uma terceira conclusão é que Gênesis 1, ele não vai relatar quais foram os mecanismos, o passo a passo, o processo da criação, mas sim o ato de Deus, a forma que Deus criou. Então, Gênesis 1 seriam essas as conclusões. Em Gênesis 2, a conclusão que o Walton nos traz é que Gênesis 2, ele explica como os humanos eles funcionavam naquele espaço criado, no espaço que Deus criou, nesse espaço que é chamado de espaço sagrado. Então, Gênesis 2, a preocupação não é
a estrutura, a maneira que foi criado, mas dá uma ideia de continuação e a ideia de como as pessoas habitavam aquele espaço. A segunda e última conclusão do autor é, em Gênesis 2, é que localiza o centro do espaço sagrado, que é o jardim o jardim. Então, em contraste com Gênesis 1. Então, assim, né, nós vamos entender. E aí o autor ele é interessante, né? Porque ele traz de uma maneira que nos faz realmente pensar. É o próximo slide, Saulo, o próximo. Então, ele faz a seguinte pergunta, né? Que eu transformei em pergunta. Qual a importância, então, de Gênesis 2, se Gênesis 1 já havia contado a história sobre a criação da humanidade, né? Então, ainda que ele traga essas possibilidades e nos faz pensar muito sobre como nós nos preocupamos, às vezes, em trazer tudo de uma forma bem sistemática, mas a maneira que Deus criou, a maneira que Deus ele faz ele cria o ser humano e ele cria a terra e tudo que nela existe, não é a mesma maneira que nós entendemos. Assim, ainda uma frase de Walton é a seguinte: então, o que seria, né? Ele organizou o cosmos para reinar sobre ele. A identidade do cosmos é o lugar de Deus para trabalhar o seu povo e habitar nele. Essa frase é de Walton, uma palestra em 2016, onde ele diz qual é o objetivo, né? Quem foi? Deus criou o cosmos. Para que ele criou? Ele criou para que ele governasse sobre o cosmos. E esse cosmos, então, o mundo que nós conhecemos é o lugar de Deus. E ele separou esse povo. Se foi só se ele criou o primeiro casal, se ele criou a primeira família, mas de qualquer forma, isso agora sou eu falando, né? Ele tem um objetivo em tudo isso. Então, assim, para mim foi muito bom, e eu quero agradecer também ao Saulo, a Cristiane, né? Por essa oportunidade que nós estamos estudando aqui, dessas possibilidades, né? Eu já tinha lido outras vezes Gênesis, mas, assim, dessa maneira mais profunda, eu acho que nos faz refletir não só sobre a criação, mas como a nossa própria, né, as possibilidades que Deus nos dá de poder entender algo que Ele fez para nós, mas que é dele, e que Ele tem objetivo em tudo isso, que Ele tem propósito em toda essa criação. E é isso, acho que as perguntas depois, acho que tem quem tiver mais alguma pergunta, nós vamos depois estar tentando responder. Muito obrigada, Saulo, muito obrigada, gente. Uhul! Para todas vocês duas, hein? Foi demais. Gente, que viagem, né? Eu só queria, antes da gente fazer as perguntas, só fazer uma pequena síntese. A gente estudou na semana passada que Deus, por meio da narrativa de Gênesis, capítulo 1, ele está mostrando como é que ele separou, ele organizou. E quando ele diz ele organizou, ele cria um espaço sagrado que foi novamente tocado aí pela Eliane, né? Então, ele cria por meio da palavra, e essa palavra é chamar, e esse chamar é o quê? Separar. Para o quê? Para organizar, né? Os primeiros dias, né, os 3 primeiros dias, ele cria os espaços para o palco, né? E os últimos dias, né, ele vai criar os atores para o palco, que são as criaturas, né? E você vê aqui, quando ele vai tratar especificamente sobre o Adão, ele traz essa clareza que, assim, eu não via dessa maneira, né? Por exemplo, quando eu li Adão, eu não sabia que ele significava literalmente humanidade, né? E eu também desconhecia que a palavra Eva significa vida, né? Por isso que em algumas histórias eles usam essas mesmas palavras. Eu achava que era recurso retórico, né? Mas não, é que significa mesmo.
Então, ele vai fazer um pequeno caminho, mostrando que, na interpretação que ele está construindo, que é possível que o texto suporte essa interpretação, entre outros que existem, né? Que no capítulo 1 você mostra ali um arquétipo que o homem, ele é representado. Toda vez que você vê o artigo definido, o homem, no hebraico, ele quer dizer que é algo indefinido, não é uma pessoa específica, né? Então, ali, a humanidade estava sendo criada. No capítulo 2, ele coloca uma linha interpretativa que não é uma recapitulação. O texto indica que é uma continuação de uma segunda história da criação. A primeira história, ele mostra como foi a forma que Deus criou, separando. Novamente, não é criação, como diz assim, material, é uma separação. E no segundo dia, ele vai mostrando como foi a ideia de criar a humanidade para ocupar esse vice-regente no espaço divino, né? Ou no espaço sagrado. E o mundo, especialmente a partir, né, do jardim, que Éden, a mesma história. Éden significa jardim, não precisa falar jardim do Éden, né? Mas, bom, eles colocam na jardim do Éden, né? No Éden, ele é como se fosse o centro do jardim, o centro do templo, que é o mundo que Deus chamou para poder se relacionar com o homem, né? É uma perspectiva distinta, bem interessante. Vamos abrir aqui para os comentários, perguntas e assim por diante? Eu quero me inscrever. Agora, Cris, pode falar. Então, parabéns aos três, né? A Eliana, a Suzana e ao Saulo. Eu, particularmente, na fala do Saulo, eu tenho muita dificuldade em entender o posicionamento do autor em relação a essa questão da pré-queda, né? Embora o Saulo, acho que ele terminou a fala dele dizendo que nós não podemos colocar no texto o que a gente quer, né? Mas é muito difícil a gente não colocar o que a gente quer, porque nós já sofremos toda uma influência da forma como nós lemos, né, da nossa cultura, dos nossos professores de escola dominical, né, dos pastores. E aí a gente tende a ter uma leitura literal. Eu acho que essa é a tendência. Mas, como nós, como bons, digamos assim, filósofos, entre aspas, né, que nós não somos, só o Saulo que nós tendemos... Mas nós tendemos, esse é o nosso objetivo, é pensarmos juntos, é refletirmos, né, a respeito de Gênesis, porque o mais importante de tudo é que nós temos uma base comum. Deus criou todas as coisas, fomos criados por Deus, né? Então, é bom a gente ter essa abertura para ninguém achar que, não, isso era verdade. Não, são possibilidades, como vocês colocaram muito bem. Mas eu gostaria de ouvir vocês, né? Porque quando o autor diz assim, não podemos deduzir, com base apenas nessa palavra, que o mundo pré-queda não tinha dor, sofrimento, predação ou morte. Pelo contrário, né? Ele diz que ele poderia ter razões até para inferir tal conclusões. Como a primeira vez que eu estou fazendo assim uma leitura, né? Eu só olhei ainda, não estou bem fazendo uma leitura mais aprofundada do Gênesis. Por que isso? Né? Que argumentos, qual seria essa base para dizer que teria dor, sofrimento antes? Porque a minha leitura até então é essa. Não, foi depois da queda que... tudo bem que a gente está olhando aqui a queda, né, o Gênesis de uma outra forma, né, a partir da leitura do autor. Mas eu queria ouvir vocês a respeito disso, tá? Em relação às meninas, essa questão do Adão, né, da continuidade, da continuação, eu achei bem interessante a posição do autor em relação a isso, né, que a Eliana colocou muito bem, de fato ser uma continuação. Eu acho que faz sentido, né? Agora, a questão da pré-queda, para mim, ainda não fez muito sentido, não. Queria ouvir vocês. Obrigada. Eu acho que é um pouco difícil de assimilar. Eu mesmo, quando eu li pela primeira vez isso, eu li, depois li de novo, depois eu li de novo. É porque é o seguinte, a gente já tem uma mente formada. Uhum. Eu, especialmente, que passei mais de 20 anos na Assembleia de Deus, eu aprendi que tudo foi criado em dias literais seguidos, né? Aí, quando eu entrei na biologia e comecei a conversar com outras pessoas, me mostraram que existem outras formas de interpretar sem desrespeitar o texto, mas particularmente nunca me interessou.
Por quê? Porque na minha comunidade de fé se falava daquilo e aquilo acabou-se, né? Não queria saber de outras coisas. Só que isso não ajuda, né? Esse isolamento não se ajuda, não ajuda. E o que aconteceu? Eu comecei a estudar isso de maneira mais séria e percebi, por exemplo, que os judeus não têm essa opinião. E a gente tem que admitir que o texto foi criado para os judeus do Oriente Próximo Antigo, né? Foi criado para eles, né? E uma vez eu conversando, e colocando de uma maneira bem simples. Primeiro, a ideia é que parece que em 6 dias literais, Deus criou tudo do nada. Mas não é isso que diz o texto. Eu não conseguia capturar. Quando o John Walton ele coloca de maneira bem clara que a ideia que Jesus criou todas as coisas não é uma doutrina do Antigo Testamento, é uma doutrina do Novo Testamento, de Colossenses, e diz que em Jesus foram criadas todas as coisas, né? Então, a interpretação que nós fazemos não vai mudar a autoria que Deus criou todas as coisas por Jesus. Mas o que pode mudar, por exemplo, é aquela ideia de que, por exemplo, Deus criou, na narrativa de Gênesis, tudo do nada, imediatamente, sequencialmente, fazendo a leitura moderna, porque essa leitura que nós fazemos dos 6 dias é uma leitura empirista, que nós achamos que o texto diz que é isso que é, né? É uma filosofia moderna, não é uma filosofia tradicional, vamos dizer assim, num sentido, né? Essa interpretação de a gente dizer, e assim acabou-se, né? Ela não era a única que existia. Então, o que ocorre? Que o autor está abrindo, ele ainda não disse isso, mas ele está abrindo, que a narrativa de Gênesis 1, ele está falando que o criar é chamar pela palavra, e o chamar pela palavra é separar para um cosmos sagrado. E isso quer dizer que poderia existir os elementos, como já existiam as águas, né? E quando ele chama, ele separa para ser santo nessa criação. O que é criar? É chamar esses itens, né? E aí, quando ele diz que poderia haver dor, é porque é o seguinte, o texto, ele admite uma interpretação que o mundo já existia. E que a criação da narrativa de Gênesis, entendida para o povo, naquele momento do que foi dado para o povo, era que Deus estava organizando do caos. Eles não sabiam que existia um antes do caos. Não sabiam. Sabiam que havia um caos, que tudo era desordem. Não sabiam que existia, né? Para nós, seres modernos e outros pós-modernos, o que isso pode significar? Pode significar isso que significava para eles. Existia algo antes? Existia. Existia algo antes. E esse antes, poderia haver dor? Poderia. O texto não diz que não havia. O que o texto diz, que a gente vai ver lá em Gênesis 3, na queda, é que esse espaço sagrado foi violado pelo pecado, que foi criado em Gênesis 1 e 2. Não sei se eu consegui alcançar, mas é basicamente essa admissão de possibilidade. Mas possibilidade em relação à criação, digamos assim, da natureza, não do homem, né? Ou do homem também. É porque é o seguinte, quando ele está dizendo separação, é das coisas que já existiam. Quando eu chamo, né, é que já existia. Tanto que ele fala que no Gênesis 1, Deus criou o homem. Ponto. Deus criou o homem em Gênesis 1. Em Gênesis 2, ele dá uma ideia de continuação, mas o que é continuação? É um relato. Só que não é um relato no sentido assim, é uma recapitulação do 6º dia, não. Ele está contando isso de uma segunda maneira, de uma outra forma. Mas o homem já estava criado, já existia homens. E é por isso que a Eliana fala, se já existia homens, Gênesis capítulo 2 está falando de uma separação que Deus fez a partir de uma noção de separação, de uma humanidade separada em Adão.
Tanto que isso vai desembocar na geração de Adão, no capítulo 5. Mas parece que já havia homens. É uma interpretação possível e plausível, né? Já existia, Gênesis capítulo 1, quando ele fala, é a separação, que Deus separa e cria um espaço sagrado, coloca os atores. No capítulo 2, é uma narração de um outro ângulo sobre a criação do homem, explicando o papel do homem nesse palco sagrado, né? E no capítulo 3 vai mostrar a contaminação desse palco sagrado pelo homem. Então, havia mundo e havia homens, em um certo sentido. É uma interpretação possível que é colocada. Entendeu? Que para mim demorou um pouquinho para entender. Por quê? Porque para mim, a minha cabeça, não, Deus criou tudo do nada, Gênesis capítulo 1, nos 6 dias, Deus criou um após o outro. E não existe outra coisa depois disso, e descansou. Aí o 2 é uma recapitulação. Mas se você ver, não tem coerência. Não tem coerência em que sentido? Como é que não existia planta se a planta foi criada no 3º dia? Como não havia chuva se já havia firmamento? Como é que Adão, em um dia, deu nome para todos os animais e ainda deu tempo de criar erva e fazer aquele elogio maravilhoso que ele fez, né? Então, mostra claramente que são narrativas para indicar a autoria do mundo, dizendo que o mundo e todo o cosmos foi criado por ele. Que sentido? Que Deus separou para ser um espaço sagrado para ele. Isso impede de dizer que Deus cria e continua criando? Não, não impede. Ele só não vai... essa interpretação, ele só não vai legitimar aquelas interpretações literais. Por quê? Porque, primeiro, não era isso que entendia os judeus naquela época, e possivelmente Jesus, né? E, segundo, ele, por exemplo, ele tem vários problemas de lógica mesmo, né? Ok, obrigado. Aqui temos algumas observações, a Cristiane está dizendo. Saulo não passou slide, ok. Eu acho que era para mim ter feito antes, né? Não, pula essa parte, Daniel já e foi. Lore, que bom ver vocês aqui. Ah, é verdade, Daniel e Lore, obrigado. Que bom ver vocês aqui. Se puder dar uma palavrinha com a gente fica feliz, né? Lore, também estou com muita saudade de vocês. Por favor, Eliane, estou cortando você, fale. Não, é o seguinte, na tua fala sobre o que é bom e mal, bem, na verdade eu também concordo com a Cristiane, essa questão de não ter dor, mas eu estava lendo aqui em Gênesis 3, versículo 16, que eu acho que são os próximos capítulos, fala assim, e a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos. Então, se aumentarei, é porque ela já tinha um sofrimento. Né? Ele não está dizendo assim, você vai ter sofrimento a partir de agora. Mas assim, eu estava vendo de acordo com o que você estava falando, por isso que eu lembrei desse versículo. Aí, quando você fala também que a questão do bom, que Deus, que já existia a dor, do checklist e tudo mais, que o pecado não teria entrado, teria a questão da queda, mas que já existiria a questão da dor. Isso me lembrou também quando o ser humano nasce. Nós nascemos, mas nós continuamos nos desenvolvendo. A criança, ela já nasce até com dor, né, eu acho. Assim, dor mais da parte da mãe. Mas eu falo assim, no sentido de nascimento ou de existir, nós não nascemos completamente. O nosso sistema nervoso, outras partes do nosso corpo, e você que é da biologia sabe falar muito melhor, eles continuam se desenvolvendo. Então, eu só tentei fazer uma ligação da questão da dor, né, que ela poderia existir, e a questão de nós, quando nós nascemos, nós já não nascemos completos, assim, nós só atingimos o nosso ápice ou não, nós continuamos crescendo, nós continuamos nos desenvolvendo. Então, eu tentei fazer esse paralelo, eu não sei se eu estou certa nisso. É isso mesmo. Por exemplo, quem trabalha com medicina e biologia sabe que a dor é inevitável para o crescimento.
Por exemplo, quando você é adolescente, os ossos crescem dos membros superiores e inferiores mais rápido do que os ossos do tronco, né? Isso dói. O adolescente sente dor nas juntas e tudo mais, né? E isso é natural, é normal, é porque justamente está fazendo o processo de crescimento e calcificação. E aí o que ocorre? Existe aquele pensamento que eu botei lá na proposição de número 5, de associar a palavra boa à ausência de dor. Isso não é da doutrina da criação. Isso é uma interpretação sobre a origem do mal, na minha opinião. Por quê? Porque tem uma corrente da origem do mal que associa o mal a toda dor. Enxerga que dor é sinônimo de mal. Contudo, se você olhar, por exemplo, para a biologia, você coloca de maneira bem clara que a dor é necessária em vários momentos para a formação biológica. E também você vai ver em outros momentos que a dor emocional e outras coisas, ela pode existir. E se você for lá para Apocalipse, você vai ver que Jesus vai enxugar as lágrimas. Então, parece que alguém está chorando. Né? Então, o que ocorre? Então, esse capítulo 1, ele não chancela a ideia que antes de Gênesis 1, né, antes da criação do espaço sagrado, que não havia dor, que talvez não havia morte, que talvez não havia isso, não havia aquilo, né? Ele não diz isso, ele diz que houve uma criação de um espaço sagrado. Eu quero falar de novo, se alguém não estiver na frente. Só se alguém não estiver na frente. Do Daniel, né? Daniel colocou aqui, 2 Pedro 3,8, né? Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Obrigada, Daniel. Cris, eu vou deixar contigo, tá? Gente, muito obrigado. Eu vou ter que sair porque eu vou ter o casamento do meu irmão, então eu tenho que sair aí para fazer as últimas coisas, tá? Mas aí a Cris vai ficar com vocês e a gravação vai ficar rolando enquanto alguém tiver, né? Então, quando você sair, por favor, desligue para poder parar a gravação, senão vai ficar feito uma última vez aí que ficou 4 horas. Um abraço, até mais. Até mais, Saulo, valeu. Olha só, gente, eu tenho algumas dúvidas, assim, porque, assim, no capítulo 5, né, ele fala a respeito do sentido do bom, né, que existem vários sentidos para a palavra bom, né, e o autor vai dizer que a gente precisa entender o contexto, né, ele coloca em relação à questão de investigação, inclusive contextual. Assim, a princípio, a ideia, né, que eu vejo em relação à questão da dor, né, por que dizer que não há dor? Porque a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, assim, como é que antes da pré-queda haveria a morte, se o salário do pecado é a morte, se ainda não havia pecado, né? Então, assim, eu tendo a pensar que é difícil, claro, é difícil concordar com o autor essa possibilidade de morte, talvez até a possibilidade de dor, né, pudesse ser mais plausível, mas em relação à morte, eu acredito que não. Eu acho, assim, que nós, na contemporaneidade, a gente acostuma, sim, associar a dor a alguma coisa que não seja boa, né, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar tendo dor por muito tempo. A gente sabe que ela é necessária e que ela é até inevitável, né, para o ser humano, mas, assim, o sofrimento, a dor, mas eu acredito, assim, que a dor realmente, não do ponto de vista, digamos assim, que a dor, o sofrimento é ruim, até porque do ponto de vista, como a gente entende bom, né, o bom no sentido, digamos, mais moral, né, aquilo é bom, ou seja, né, não sei como é que seria a palavra aí, mas, assim, eu queria ouvir vocês a respeito disso. Suzana, Eliana. Eu tenho algumas questões, Cris, que ficam assim, tipo, é uma posição, entendeu? É uma posição que ainda não me moveu. Por exemplo, justamente esse versículo que você citou, eu olho mais para o sentido de que a Bíblia esteja falando aí do pecado, o salário do pecado é a morte no sentido espiritual, né? Isso que eu vejo. Então, nessa questão, eu já concordo com o autor, que eu penso que nesse entendimento de continuidade, ele tem muito mais sentido. Porque daí eu tenho esse sentido de que realmente Caim ele foi para uma terra e que tinha pessoas lá, porque senão antes eu ficava
aquela questão de achar que era aquela irmã, né? Então, daí eu vejo também. Agora, eu não via antes da criação e do pecado de Adão e Eva outra humanidade, porque daí é quando eu coloco aí que agora, nesse sentido novo que a gente está vendo, que Adão ele é a representação da criação da humanidade, né? E daí eu preciso pensar, mas então o Adão ela é a pessoa mesmo que pecou, como é que fica, né? Então eu não sei se eu tenho tantas respostas, Cris. Eu acho que eu tenho também muito mais inquietações. Ok. Porque, assim, em Cristo também nós seremos uma nova humanidade, né? Assim, eu fiquei pensando nisso em relação a essa questão da criação, né? De ter, digamos, várias criações. Claro, a Bíblia é clara quando diz que alguém está em Cristo é nova criatura. É uma nova humanidade do ponto de vista da humanidade perfeita, né? Que não haverá pecado, não haverá sofrimento, não haverá, né? Para onde nós vamos, né? Para essa morada, para esse cosmos aí que Deus preparou, né? Para esse cosmos que não é apenas o cosmos físico. A gente sabe que vai ser uma nova humanidade nesse sentido. Mas, Eliana, o que você pensa, amiga? Então, enquanto o Saulo estava falando, eu estava digerindo, assim, porque eu li o capítulo, mas muito rapidamente. E eu não tinha essa ideia que o bom seria essa ausência de dor, né? E aí, por isso que eu lembrei desse versículo, e eu fui para ver, não, o que que diz esse versículo aqui? Eu quero... E aqui realmente aumentarei as suas dores. Mas eu acredito que a dor física, talvez o que o Saulo trouxe em relação a crescimento, a outras coisas, sim. Mas eu penso que existem outros tipos de dores também, Cris. Existe o dor, né? O dor da perda. Se nós pensarmos com Adão e Eva como o primeiro casal, ou pelo menos a representação do casal, doeu saber que um filho foi morto pelo outro filho. Então, essa dor, ela não é física, mas ela é uma dor emocional, uma dor que mexe com o físico também, né? E só que isso já era depois da queda, né? Então, eu não sei, assim, que tipo de dor que ele está se referindo. Se tem outras possibilidades. Mas, assim, para mim ainda é muito novo e essa interpretação do autor. Como vocês falaram, assim, a interpretação que eu tenho, que é muito difícil, que inclusive o conhecimento gera dor, né? Nós estamos passando por isso. Você conhecer, o ato de você conhecer, de você ver outras possibilidades, também gera uma dor, que é uma dor psíquica, uma dor intelectual, né? Você já está acostumado com um certo conceito, uma certa interpretação, então acho que tudo isso causa uma inquietação. Talvez não seja uma dor, mas uma inquietação. Então, eu ainda estou digerindo esses conceitos. Certo. Eu acredito que todos nós estamos nesse processo, né, de novos olhares, né? Luzes aí são de alguma forma colocadas aí na nossa visão, né? Para que a gente possa ampliar esse olhar. É interessante, eu acho que talvez no final do livro a gente consiga ter mais algumas conclusões, ou como disse a Suzana, né? Mais dúvidas, né? Mais questionamentos, né? Significa que a gente está no caminho certo, né? A gente costuma dizer isso para os nossos alunos, estão perguntando, estão questionando. Bom, gente, eu acredito que se não tiver mais nenhuma pergunta, algum comentário, a gente pode ir caminhando aqui para o final da nossa reunião, agradecer a Raquel, que está aqui conosco lá, está ali com as suas crianças, né, mas está aqui conosco. Muito obrigada, Raquel. Obrigada, Cris. Não consegui acompanhar tudo, mas peguei algumas partes. Ainda estou igual vocês. Estou aqui, minha cabeça tá quente. Então tá bom, estamos todos fervilhando. Tá certo. Obrigada a vocês, viu, por disponibilizar o tempo de vocês, comentar aí. Eu não tô conseguindo ler o livro, mas estou ouvindo vocês. Já está sendo bom. A gente é que agradece a sua presença, né, a sua participação. Meninas, Eliana, Suzana, tem mais algum comentário?
Não, ok, para mim pode encerrar, Cris. Obrigada, né? colegas, bom final de semana. Obrigada Novamente, também. tenho E compromisso. nós temos muito o que fazer, né, meninas? Muito o que estudar ainda. Verdade. Eu vou terminar. Então tá, gente. Boa tarde para todos. Deus nos abençoe e até a próxima. Até a Amém. próxima. Amém. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. Biquinha. Biquinha.